Amém, irmãos? Vamos dar continuidade, aos nossos estudos no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 13. Hoje nós vamos estudar os versos 53 até os 58. Obrigado, irmão. Até os 58 aí para finalizar o capítulo, certo? O tema, irmãos, do nosso estudo, do nosso culto de hoje, é o perigo da incredulidade. Nós vamos ver no texto aí o porquê, desse tema, mas eu gostaria já de antemão, de alguma forma, chamar a atenção dos irmãos. Nós acabamos de cantar uma música, um louvor aqui, que fala um pouco sobre nós sentirmos prazer, de estar na casa de Deus, de nós termos a consciência de que nós nascemos para adorar o Senhor. Nós acabamos de cantar isso. Para te adorar foi que eu nasci, E nós precisamos criar o hábito, irmãos, de sempre que cantamos algo, que oramos algo, nós precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos falando, porque isso tudo é uma oração ao Senhor, é uma declaração ao Senhor. Nós estamos declarando isso para Ele, que nós temos prazer de estar em Sua casa, em Sua presença, que nós nascemos para adorar a Ele em tudo que nós fazemos. Então, isso precisa de certa forma nos incomodar, Isso precisa de certa forma gerar um desconforto, no bom sentido, no nosso coração, no sentido de nos fazer despertar para algumas coisas, Eu e o Lucas estavam conversando aqui um pouco antes do culto começar, um pouco sobre isso, E o estudo de hoje, ele vem a calhar. Às vezes nós nos acostumamos tanto, a viver a vida cristã, a viver a vida de igreja, e nós analisamos tudo. E, de certa forma, irmãos, isso se torna um tipo de incredulidade dentro de nós. Porque nós já não temos mais esse prazer, de fato, de estar na casa de Deus, reunidos. Ou nós não temos prazer de fazer a obra do Senhor, de nos dispormos a fazer a obra. Nós não temos vontade mais de investir dos nossos recursos ou do nosso tempo, para que a obra cresça. Nós vamos nos acostumando, e aí nós vamos levando a vida cristã de uma maneira que talvez esteja no piloto automático, E aí nós saímos das nossas casas, vamos ao culto, vamos embora de novo, e depois no domingo a gente vai estar aqui outra vez, depois na quarta de novo, no domingo de novo. Quando nós estamos, Quando nós podemos estar, ou quando nós queremos estar. E a vida vai passando. Os dias estão passando, e a gente acumula anos e anos e anos de igreja. Mas, quando nós olhamos ao redor, o que isso tem causado? O que isso tem gerado? Sabe, todos esses anos de igreja que nós temos, todo esse tempo que nós já servimos, na igreja, já servimos ao Senhor, fizemos a obra, quais frutos isso gerou? Porque, irmão, se a nossa forma de viver, a vida de igreja até hoje não gerou fruto, a culpa não é de Deus. Isso você pode ter certeza. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Se os frutos não estão sendo gerados, a responsabilidade é nossa. Porque a obra é perfeita, o plano é perfeito, a vontade de Deus é perfeita. E tudo que Ele faz é bom. E se as coisas não fluem, nós somos responsáveis por isso. Então, que esse estudo de hoje também sirva para nos trazer um certo despertamento para essa questão. Entender que às vezes nós estamos vivendo as nossas vidas como incrédulos. Porque ser incrédulo não é simplesmente não crer. Ser incrédulo é não viver. Você pode crer, saber, entender, mas não viver. E aí é a mesma coisa que não crer.
Porque você concorda comigo que quando você entende que algo é bom, você vai lá e faz? É simples, isso é uma lógica das nossas vidas. Se nós temos uma dor de cabeça e nós sabemos que determinado remédio é bom para essa dor de cabeça, nós vamos lá e tomamos. É uma matemática simples, a gente entende isso como algo lógico. Então, se nós cremos em Deus, sabemos que a sua palavra é o melhor caminho para nós seguirmos, e a partir disso nós não seguimos, então talvez nós não acreditamos tanto assim que essa palavra seja tão verdadeira. E aí nós precisamos refletir um pouco sobre isso. Vamos ler o texto? Diz assim, Mateus 13, a partir do 53. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem aqui entre nós? Então de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Irmãos, a cidade de Nazaré é a cidade onde Jesus nasceu, onde ele cresceu ali, né? Foi ali que Jesus passou a sua infância, a sua juventude toda. Ele trabalhou como carpinteiro, né? Aprendeu a profissão com José, seu pai biológico no caso, né? E dali ele saiu para começar o seu ministério. Só que, apesar dessas pessoas, desses moradores de Nazaré, terem convivido com Jesus ali por tantos anos, eles não reconheceram Jesus como o Messias. E por causa da incredulidade deles, eles rejeitaram a Jesus. E o texto aqui nos mostra pelo menos 4 aspectos dessa incredulidade deles. Primeiro é que a incredulidade, ela é algo indesculpável diante do Senhor. Naquele momento ali, Jesus, ele já havia mostrado de forma muito clara quem ele era. Ele já havia feito sinais, maravilhas, ele já ensinava ali com uma grande autoridade, especialmente em Cafarnaum, né, que ficava muito próximo, ali 30 quilômetros apenas de Nazaré. Então assim, os moradores de Nazaré já sabiam, já conheciam a história, já tinham ouvido falar, com certeza muitos se deslocaram para ver aquilo que Jesus estava fazendo, mas mesmo assim, eles não creram. Isso torna a incredulidade desse povo ainda mais grave, porque não faltava provas. Eles tinham tudo o que eles precisavam para crer. Mas o problema estava no coração deles. Qual era a origem da incredulidade? Esse é o segundo aspecto da incredulidade deles. O principal motivo pelo qual os habitantes de Nazaré não acreditavam em Jesus era porque eles o conheciam demais. Entre aspas, eles sabiam quem era Jesus, eles viram Jesus crescer, sabiam de quem Jesus era filho, sabiam quem eram os irmãos dele, e aí eles não conseguiam enxergar para além dessa aparência, desses aspectos que eles viam, né? Além disso, Jesus, ele não havia estudado em uma grande escola religiosa, uma tradicional escola religiosa da época, o que gerava ainda mais desconfiança neles. Então, o problema não era a falta de evidências, mas o preconceito que eles tinham por acharem que eles já sabiam tudo sobre Jesus e sobre quem ele era. Um terceiro aspecto, né, da incredulidade fala sobre a reprovação dessa incredulidade. Diante da rejeição ali do povo, Jesus ele diz que nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. Ou seja, é justamente entre os mais próximos que muitas vezes falta reconhecimento e respeito. Nem os próprios irmãos de Jesus demoraram a crer. Nem a sua cidade, nem os líderes religiosos. O convívio ali diário com Jesus, em vez de
despertar fé naquele povo, gerou desprezo. A familiaridade impediu aquele povo de perceber quem Jesus realmente era. E em quarto lugar, existe uma consequência para essa incredulidade também. A Bíblia diz que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus ele ficou admirado com a falta de fé das pessoas de Nazaré. E por causa disso, ele se afastou. Isso significa que, por não crerem, muitos enfermos não foram curados. Muitos pecadores não receberam perdão ali. Porque a incredulidade, irmãos, ela fecha as portas dos céus para as bênçãos que nós podemos receber. Por isso que nós precisamos crer no Senhor de todo o nosso coração, né? Bom, se nós prestarmos atenção aí no que diz os versículos 53, a primeira parte do versículo 54, nós vamos perceber que existe um perigo muito grande na admiração sem fé. Jesus ele já havia sido rejeitado em Nazaré antes, logo no início do seu ministério, como é relatado lá em Lucas, por exemplo. Naquela ocasião, depois de ensinar na sinagoga, o povo ficou tão furioso que tentou matar Jesus naquele momento. E aí por causa disso, Jesus saiu dali e foi morar em Cafarnaum, como nós já estudamos anteriormente. Agora, mais adiante, um pouco depois em seu ministério, Jesus volta a Nazaré, dando ao seu povo natal agora, que é a sua cidade, mais uma oportunidade de crer nele. E por incrível que pareça, irmãos, Nazaré foi uma das cidades mais privilegiadas do mundo, porque foi exatamente lá que nasceu e que viveu o Filho de Deus, que cresceu ali, Então os moradores da cidade ali tiveram um grande privilégio de viver perto da própria glória de Deus revelada na pessoa de Jesus. É o que diz 2 Coríntios 4,6, a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Jesus era a personificação da glória de Deus. E durante cerca de 30 anos, Jesus viveu entre eles, andando pelas ruas da cidade, vivendo uma vida perfeita, sem pecado, exemplar, sendo exemplar no seu modo de viver. Mas mesmo assim, quando ele começou a anunciar o Evangelho, os nazarenos rejeitaram tanto a mensagem quanto o mensageiro. Eles admiraram ali a sabedoria de Jesus, o conhecimento que ele tinha, o poder dele, Só que eles não creram em sua palavra como deveriam. E essa é a grande tragédia em uma admiração sem fé. As pessoas até se impressionam com esse Jesus, com os seus feitos, com os seus milagres, com a sua postura, só que elas não se entregam a ele verdadeiramente. E aí de nada adianta, irmãos. Não há serventia em viver dessa forma. E aí nós vamos perceber, depois na sequência do texto, o perigo da familiaridade com o sagrado. É o que nós estávamos falando aqui no início. O costume, Estar muito próximo do que é sagrado, do que é espiritual, sem um coração fiel a Deus, irmãos, pode se tornar um grande perigo espiritual. Em vez de gerar fé, essa familiaridade, e a proximidade que os nazarenos tinham ali com Jesus, gerou neles um preconceito, gerou neles uma dificuldade de crer, na verdade. Então, eles conheciam Jesus como o carpinteiro da cidade, filho de José, de Maria, e por causa disso, eles não conseguiam reconhecer Jesus como Messias. A sua origem simples, o seu trabalho comum ali, se tornaram grandes obstáculos, irmãos, para desenvolver a fé daquelas pessoas que o conheciam desde pequeno. E isso nos traz um alerta. Nada é mais perigoso, irmãos, para a nossa alma, do que se acostumar com o sagrado. Quando as coisas espirituais se tornam rotineiras, se tornam algo automático para nós, existe um risco grande de nós perdermos o respeito, a reverência, o temor que nós deveríamos ter.
E, consequentemente, nós perderemos também o desejo de servir. Os moradores de Nazaré ali, em vez de se abrirem para a verdade, eles se fecharam para os preconceitos que eles tinham. Eles achavam que eles já conheciam Jesus, mas eles estavam cegos pela incredulidade. Eles não conseguiam enxergar quem de fato aquele Jesus era. E na nossa caminhada, muitas vezes essa familiaridade, essa normalização que nós trazemos ao que é sagrado, ao Evangelho, as coisas de Deus, irmãos, pode nos levar a desprezar essas coisas. E nós não valorizamos mais. Nós não valorizamos mais a Bíblia, a leitura da Bíblia. Nós não temos mais uma vida de oração, uma vida de devoção. E aí nós começamos a enxergar defeito em tudo, né? Porque o problema é a minha igreja. Porque o problema é o meu pastor. Porque o problema é a minha liderança. Porque o problema é as pessoas da minha igreja. Nunca somos nós. Nunca é o fato de nós termos nos acomodado, de nós estarmos sentados em um banco de igreja, domingo após domingo, sem exigir nada de nós mesmos. Pelo contrário, né, nós fugimos da raia. Nós não queremos nos envolver. Porque eu já trabalhei demais. Porque eu já sofri demais lá atrás. Porque não sei. Nós vamos fugindo, né? E com isso, pouco a pouco, nós vamos nos esfriando. Pouco a pouco nós vamos perdendo o desejo, o prazer que nós acabamos de cantar, que nós temos de estar na presença do Senhor. Jesus estava mostrando aqui, irmãos, que os que estão mais próximos, muitas vezes, são os que mais rejeitam. Justamente por acharem que já sabem demais, que já conhecem tudo. Irmãos, na caminhada cristã, na vida com Deus, na vida de igreja, na vida de servo de Cristo, nós nunca saberemos demais. Nunca. Nós sempre teremos algo a aprender. Todos os dias. Às vezes a mesma coisa nós temos que aprender diariamente. A mesma coisa. Porque o nosso coração, irmãos, luta contra a vontade do Senhor constantemente. A gente não quer fazer. E existe um perigo muito grande de viver dessa maneira. Porque nós acumulamos muito conhecimento sobre a vida de igreja, sobre o que é ser cristão. Nós sabemos de capa a capa o que a Bíblia diz praticamente. Nós sabemos como deve se comportar um crente, como ele deve agir. Nós passamos a vida toda ouvindo isso, né? Só que nós estamos nos afastando da fé verdadeira. As pessoas de Nazaré perceberam que Jesus era diferente. Sabiam quem ele era, conheciam sua família, sua profissão, o reconheciam, né? Eles até reconheciam que ele fazia coisas extraordinárias, que falava com uma sabedoria diferente, né? E aí, a partir disso, eles começaram a fazer algumas perguntas, né? No versículo 54, na segunda parte: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? Eles ainda estavam indignados. Porque não é possível que esse cara aqui, que nasceu nessa pequena cidadezinha, filho do carpinteiro, filho daquela mulher ali, os irmãos dele, tudo aqui, as irmãs, não faz sentido ele ser tudo isso. Apesar deles verem, de ouvirem coisas impressionantes, eles simplesmente não criam. E essas perguntas revelam a mente cheia de dúvidas e um coração vazio de fé. Um coração que não cria. Como eles não conseguiam explicar de forma lógica como era possível que Jesus fosse tudo isso que ele era, mesmo sendo essa simples pessoa, eles escolheram rejeitar Jesus então. Já que não fazia sentido na mente deles, não, isso aí não deve ser de Deus não, porque não faz sentido, não tem como. O contraste, irmãos, entre o humilde carpinteiro que eles conheciam e o profeta cheio de poder
era para eles algo impossível de se aceitar. E aí, em vez de eles se curvarem diante da verdade, eles endurecem o coração. É uma postura que impressionou até mesmo Jesus. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 6, vai dizer que Jesus se admirou da incredulidade deles. E esse é o grande perigo de ter conhecimento sem fé. É saber muito sobre Jesus. Tem gente que cita a Bíblia aí de capa a capa. Então, às vezes, nós sabemos muito sobre Jesus, nós até reconhecemos as qualidades que Ele tem, só que nós ainda assim o recusamos por causa de um coração endurecido. Nós recusamos a Jesus por causa de mesquinharia da nossa parte, muitas vezes. Porque nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, como nós achamos que deve ser. Como nós entendemos que é uma igreja perfeita e digna de nos receber. Não é por aí, irmãos. Isso demonstra incredulidade da nossa parte. O texto também mostra o perigo que há de se fechar portas para o profeta e para os seus milagres. Os 2 últimos versículos. Quando o povo rejeita Jesus, ele também fecha as portas para as bênçãos e para o poder que ele poderia derramar. O texto diz, no versículo 58, que Jesus não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Onde o doador é rejeitado, irmãos, o presente perde seu valor. Ou pode até mesmo se tornar um juízo sobre as pessoas. Mas existe um princípio espiritual e teológico também muito importante aqui. É que o poder de Deus costuma acompanhar a fé. Na maioria das vezes, Jesus realiza milagres, realiza as suas grandes obras, os seus grandes feitos, como uma resposta direta à fé das pessoas. Mas onde não há fé, como era em Nazaré, ele optava por não operar os seus milagres, os seus sinais. E veja, não era por falta de poder de Jesus, mas porque realizar milagres em um ambiente de incredulidade apenas aumentaria a culpa daqueles que estavam ali, que mesmo vendo, continuariam sem crer. Isso endureceria ainda mais o coração daquelas pessoas. Então veja, irmãos, nem sempre o milagre é algo que vai amolecer o nosso coração. Jesus escolheu não fazer milagres ali, porque ali havia muitos incrédulos. E Jesus sabia que se ele realizasse mais milagres ali, aquele povo mesmo assim não creria. E isso traria um jugo, isso traria uma culpa ainda maior para aquelas pessoas. Uma possibilidade de arrependimento ainda mais distante para aquelas pessoas. E Jesus escolhe se retirar. A incredulidade, irmãos, é um dos pecados mais sem sentido que existe. Porque nós rejeitamos evidências muito claras e preferimos acreditar em mentiras. É um pecado irracional. Só que ao mesmo tempo é um pecado extremamente comum. Multidões ao redor do mundo seguem cometendo esse erro. Se recusam a crer, mesmo diante das provas mais convincentes do amor e do poder de Deus. As pessoas preferem acreditar no alinhamento dos astros, na força do entusiasmo, no pensamento positivo, do que no poder de um Deus que é soberano sobre os céus e sobre a terra, que governa sobre tudo e sobre todos. E por causa disso, perdem as maiores bênçãos que Jesus poderia oferecer. É isso que estava acontecendo com aquele povo, que tinha vivendo junto deles o Salvador, mas que escolheram rejeitá-lo, simplesmente por preconceito que eles tinham.
Fazendo algumas aplicações, em primeiro lugar, nós precisamos estar atentos para essa incredulidade moderna que se disfarça de hábitos religiosos. Assim como os moradores de Nazaré, eles estavam tão acostumados ali com Jesus, a ponto de rejeitá-lo, né? Muitos de nós, irmãos, vivemos cercados de hábitos religiosos. Nós frequentamos a igreja, nós lemos a Bíblia, cantamos louvores, só que não temos um coração verdadeiramente crente. Irmãos, saber quem é Jesus, saber sobre os seus feitos, sobre os seus milagres, não é o mesmo que ter fé salvadora em Jesus. O diabo sabe disso tudo sobre Jesus também. O diabo conhece a Bíblia, mas ele não crê. Ele não vive, ele não obedece. Então, irmãos, em que nós somos diferentes? Nós conhecemos, sabemos, mas não vivemos. É possível, totalmente possível, irmãos, conviver com a presença do sagrado, no meio dos hábitos espirituais, das práticas espirituais, e ainda assim desprezar Jesus no nosso coração. O evangelho que é pregado culto após culto pode se tornar algo tão comum e tão banalizado dentro dos nossos corações que nós somos levados ao abandono da verdadeira adoração, da verdadeira reverência que nós deveremos ter para com o Senhor. E isso é visto constantemente, irmãos, nos nossos dias, através de pessoas que com os ouvidos ouvem as Escrituras, ouvem as pregações, participam de cultos, mas os corações não obedecem àquilo que ouvem. A palavra de Deus. Pessoas que conhecem a doutrina, mas que não vivem o Evangelho. Isso é incredulidade. A incredulidade não está apenas para os ateus, que declaram verbalmente, né, escancaradamente que não creem em Deus, não acreditam na existência de Deus. Mas a incredulidade está também na vida daqueles que dizem crer, mas que não obedecem. E eu ouso a dizer, irmãos, que essa incredulidade que está no meio do povo de Deus é pior do que a do ateu. Porque essa incredulidade que está no nosso meio, ela nos engana. Porque é isso, nós temos várias práticas religiosas. Essa incredulidade que habita no meio do povo de Deus se refere àquelas pessoas que no dia do julgamento chegarão em Jesus dizendo: Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, fizemos sinais e maravilhas. E aí Jesus vai dizer: mas eu não vos conheço, porque vocês eram incrédulos em seus corações. É esse tipo de pessoa, irmãos. Jesus pode estar presente em nossas casas, no nosso linguajar, nos nossos cultos, nos nossos estudos bíblicos, mas ainda assim está sendo ignorado e resistido nos nossos corações. É a nossa individualidade que vai provar se Jesus de fato habita em nós. É no nosso íntimo. É aquilo que a nossa mente tem produzido, alimentado. É isso que define se Jesus vive ou não em nós. Da mesma forma como os nazarenos, muitos hoje se perguntam: mas esse não é o Jesus da igreja? E tratam como alguém comum. Alguém que é domesticado pelas nossas tradições, pelas nossas rotinas. E aí o questionamento que fica é o seguinte: nós temos nos acostumado tanto com Jesus a ponto de não nos maravilharmos mais com a sua glória? Nós temos tratado o Evangelho como algo rotineiro, ou será que nós estamos respondendo o Evangelho com uma fé viva e verdadeira? O problema, irmãos, é que nós criamos um hábito, criamos uma cultura no nosso meio de que nós precisamos sentir algo para poder responder ao Evangelho. Então, se nós vamos ao culto e não arrepia,
Se nós vamos ao culto e ninguém fala oi, se nós vamos ao culto e canta a música que eu não gosto, e o pastor deu um sermão aqui de exortação, e enfim, aí o culto não fluiu. O culto não fluiu hoje, né? A gente tem essa mania besta de falar essas coisas. Não é isso, irmãos. Nós precisamos viver isso aqui com verdade, com entrega. Não dá para nós sairmos das nossas casas, culto após culto, virmos para esse prédio aqui, dizendo que vamos para cultuar ao Senhor, e sairmos daqui da mesma forma. E aí nós saímos da mesma forma e culpamos aqueles que dirigiram o culto ainda. Porque o louvor, porque o som estava muito alto, porque o ar estava muito forte, porque a luz não é muito legal. E nós, irmãos, o que nós estamos fazendo? O quanto nós estamos entregando todo o nosso ser para esse Jesus que é justo, verdadeiro. A prática diária das coisas de Deus precisa nos levar à maior humildade, à maior dependência e não ao desprezo. Quanto mais nós conhecemos Cristo, nos aprofundamos no conhecer dele, nós precisamos nos render ainda mais, nos humilhar ainda mais e dependermos ainda mais dele. É ter a mesma atitude que o pai daquele menino possesso, lá em Marcos capítulo 9, versículo 24, diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É essa disposição, é esse desejo que nós precisamos ter. É isso, irmãos, que vai fazer com que a chama não se apague. Não é esperar sentir algo. Irmãos, isso aqui fala sobre atitude. Crentes maduros não esperam sentir nada. Crentes maduros se levantam e fazem. Crentes maduros não esperam alguém pedir. Crentes maduros se dispõem a fazer. Não é para mim, não é para o pastor, não é para os líderes, não é para ninguém, é para Deus. É para honrar e glorificar o nome de Deus. Não é para receber algo em troca. Não é para tomar um tapinha nas costas, para, nossa, como você é bom. Não. Isso é imaturidade. Isso demonstra, isso expõe crentes frágeis na fé. Em segundo lugar, nós não devemos limitar o agir de Deus com as nossas expectativas. O povo de Nazaré, eles não creram em Jesus porque ele não se encaixava no padrão de Messias que eles tinham criado na mente deles. Para eles o Messias não poderia ser alguém tão simples, tão comum, né? Que não tinha um estudo, que não tinha uma posição social elevada. E esse preconceito foi justamente aquilo que motivou toda a interpretação deles sobre a palavra e sobre a obra de Jesus. E infelizmente, muitos de nós ainda cometemos esse mesmo erro hoje, irmãos. Nós queremos um Deus que se encaixe nas nossas expectativas. E quando isso não acontece, nós duvidamos, nós rejeitamos. Muitas vezes, irmãos, nós só conseguimos enxergar Deus na igreja vizinha. Nós só conseguimos enxergar Deus nos grandes avivamentos. Nós só conseguimos enxergar Deus nos lugares cheios, nas revelações. E aí, o nosso lugar, a nossa casa, a nossa Nazaré, por ser simples, humilde, os nossos líderes, que talvez não tenham tanta instrução, eles já não servem mais tanto assim. Aquilo que eles falam já não tem mais tanto valor. Muitas vezes nós esperamos que Deus haja da nossa maneira, curando da forma como nós queremos, abrindo portas como nós imaginamos que elas deveriam ser abertas, respondendo às nossas orações do nosso jeito. Mas o Senhor, irmãos, é soberano.
E frequentemente ele trabalha por caminhos contrários aos nossos. Caminhos que nos surpreendem, que confundem a nossa lógica. Jesus veio como um carpinteiro, servo sofredor, crucificado. E foi exatamente assim que Deus decidiu salvar o mundo. Se nós tivéssemos que criar um personagem para ser o salvador do mundo, as características de Jesus, irmãos, passaria muito longe. É só você analisar, por exemplo, os super-heróis, os filmes de super-heróis. É sempre um personagem forte, bonito, com posses, que faz acontecer. Jesus é o oposto disso. Ele é simples, humilde. E a salvação vem justamente dele. E a verdadeira fé, irmãos, ela se curva diante dessa soberania de Deus. Mesmo quando ela desafia as nossas ideias, ou quando ela desconstrói a nossa lógica, o nosso padrão de vida. Por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos. Eu não sei porque está ruim, eu não sei porque isso está acontecendo dessa forma, mas eu creio que Deus está no controle. E eu vou trabalhar para Ele, eu vou viver para Ele, porque Ele está cuidando. A incredulidade nasce, irmãos, quando nós achamos que nós já sabemos como Deus deve agir, como Deus vai agir. E aí nós ficamos cegos para aquilo que Ele realmente está fazendo. Às vezes Ele está forjando o nosso caráter, testando a nossa fé, e nós estamos resmungando, murmurando, criticando os meios pelos quais Deus está trabalhando. Em vez de exigir que Deus se encaixe na nossa maneira de interpretar o mundo, irmãos, nós precisamos nos submeter a Ele e entender o que Ele revela a nós através da sua palavra. Porque a fé não pode ser, e ela não é uma tentativa de controlar Deus. A fé, pelo contrário, ela é uma entrega completa da nossa parte a quem Cristo é, mesmo quando isso não se encaixa nas nossas expectativas. Isso é fé. É crer que Ele está fazendo, operando, cuidando e direcionando tudo, todos, mesmo quando está tudo ruim. É aí que é a fé. E por último, essa fé precisa nos levar para longe da incredulidade, porque a incredulidade impede que as bênçãos de Deus cheguem até nós. Jesus, Ele não fez muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Só que há algo importante aqui que nós precisamos entender. Isso aqui não significa, irmãos, que Jesus estava limitado no seu poder, que Ele só consegue fazer quando tem fé. Não é que Ele só consegue fazer quando tem fé, é que Ele só quer fazer, Ele só vai fazer quando tem fé. Percebe a diferença? Nada limita a Deus, nem a nossa falta de fé limita a Deus. Deus é um ser supremo, grandioso e que faz tudo o que Ele quiser fazer, quando Ele quiser fazer, da maneira como Ele bem entende ser o certo de se fazer. Então, o fato de Jesus não ter feito milagres ali por causa da incredulidade do povo, não significa que Ele estivesse limitado em seu poder, mas que Ele escolheu não operar sinais, milagres naquele momento, onde a sua presença e a sua mensagem eram rejeitados. Simples. Isso nos mostra um princípio espiritual muito claro, que é, onde não há fé, as manifestações da graça de Deus são limitadas. A incredulidade, irmãos, fecha portas para o agir de Deus, porque Ele quer, não porque Ele perde a força. A incredulidade impede que recebamos consolo, direção, cura, restauração. Novamente, não por falta de poder divino, mas por resistência nossa, por um distanciamento natural.
E Ele nunca vai atuar onde ela é rejeitada. Ele escolhe ser assim. Quantas vezes nós deixamos de experimentar o agir de Deus em nossas vidas por não crermos com simplicidade, com verdade? Quantas promessas nós deixamos de viver porque nós estamos mais preocupados em explicar do que em confiar? Nós servimos a um Deus, irmãos, que pode fazer maravilhas entre nós. Ele pode transformar as nossas famílias, pode curar corações feridos, pode libertar da culpa, renovar propósitos. Ele pode. Alisson, mas eu creio, eu tenho fé que Ele pode fazer isso. Eu creio, há tanto tempo eu oro por isso, mas nada acontece. A vontade de Deus, irmãos, é boa, perfeita e agradável. Ele não erra, Ele não tarda, Ele não falha, Ele não se engana. E tudo que Ele faz é bom, ainda que isso contraria as nossas expectativas. Porque a nossa expectativa também é: eu vou crer e Ele vai fazer. Assim, num passe de mágica. Fala isso para Moisés. Fala isso para Abraão. Não é assim, irmãos. Não é como nós queremos. Fala isso para Jó, que era perfeito, um homem sem pecados ali, um homem íntegro diante do Senhor. E viveu tudo o que viveu. Desde que essas coisas que nós oramos, almejamos, sejam parte de um propósito maior que o Senhor tem para as nossas vidas, para a vida das pessoas ao nosso redor, nós poderemos acessar isso tudo pela fé. João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Só que a fé não é mágica. Ela não é um botão que você aperta e as coisas acontecem. A fé, ela é o canal pelo qual nós nos abrimos para aquilo que Deus vai fazer. Sem fé, o coração está endurecido, a mente se fecha. Por isso, irmãos, nós devemos orar diariamente com um coração sensível, crente, disposto a acolher a palavra e a esperar com confiança. Que nós não sejamos como Nazaré, mas como aqueles que se aproximaram de Jesus com uma fé verdadeira e que foram tocados pela sua mão poderosa. Que nós não sejamos, irmãos, simples espectadores. Que nós não continuemos a viver a vida do Evangelho no modo automático, acostumados com isso aqui. Mas que nós sejamos servos e discípulos prostrados aos pés de Jesus, dispostos a viver para Ele. Porque onde Cristo é recebido com fé, ali Ele realiza milagres. E milagres maiores do que os milagres que nós esperamos, talvez de cura, de transformação. Maiores milagres que Cristo pode operar em nós é a salvação, a transformação e o fato dele habitar em nós eternamente. Amém?